temas muito polêmicos. Hoje a gente vai apresentar a você, telespectador, uma visão a respeito do assunto de hoje. Você é a favor dos presos terem regalias como geladeira, videogame, baralho, mesa de sinuca? Temos aqui dois especialistas, duas pessoas que sabem debater a respeito desse tema. Você é a favor dos presos terem regalias na prisão? Antes de ouvirem os nossos especialistas, a gente vai para as ruas, debate de rua, saber a opinião da população. E vamos falar então sobre essas regalias, né, em presídios. Por exemplo, quero saber se você é a favor ou contra, né? Tomar banho de água quente, ter televisão, acesso à internet, comer carne todo dia. Qual é a sua opinião? Eu sou favorável. Eu não chamaria de regalias, mas alguns direitos que o ser humano tem. Ah, sou contra. Eu acho contra. A partir do momento que o indivíduo comete um crime, ele tem que responder por esse crime. E todos devem responder de uma maneira igual. Está todo mundo na mesma situação, deveria seguir as mesmas regras para todo mundo. Tomar banho na água quente também é muito bom, entendeu? Acho que contra. Eu sou favorável, sim, a esses direitos. Não excesso, né? Mas aquilo dentro de algo que seja necessário para a pessoa, que mantenha um pouco a dignidade dela. Eu acho que deveria ter um sistema que não fosse parecido com o sistema de hotel, que as pessoas pelo menos tivessem que trabalhar para poder estar tendo acesso a certos serviços dentro do presídio. Porque o preso, ele tem que se manter. Não é o Estado, não é o cidadão que tem que pagar o preso. Através do trabalho, o indivíduo ele pode conseguir atingir meios para se tornar um ser humano melhor em sociedade. Para falar sobre esse tema, nós temos aqui o doutor Danilo Vasconcelos, que é advogado e professor, mestre em Direito. E também Antônio Leal, comunicador, que tem um currículo gigantesco, muitos anos na profissão. Muito bem, vamos saber a opinião do doutor Danilo Vasconcelos, que é a favor das regalias. Seja bem-vindo, boa noite. Por que você é a favor dessas regalias para presos? Boa noite, quero agradecer aqui o convite de participar, de poder falar para essa plateia, para os telespectadores da TV Brasil Central. Eu sou a favor das regalias porque eu sou a favor da lei. A legislação brasileira, através da LEP, estabelece a possibilidade, caso o detento mereça, ter algumas regalias na prisão. Por isso eu sou a favor, porque eu sou a favor da dignidade, eu sou a favor da recuperação do preso. Não adianta jogar a pessoa dentro de um sistema penitenciário que não reeduca ninguém, que não melhora ninguém. Por isso eu sou a favor de regalias. Antônio Leal é contra as regalias. Seja bem-vindo. Boa noite, Antônio. Boa noite, Rafael. Boa noite, doutor Danilo. Boa noite para você que está aí nos ouvindo. Interessante a colocação do doutor Danilo aqui logo no início. Repara que ele disse, eu sou a favor da aplicação da lei. A pergunta não é essa. A pergunta é se você é a favor de regalias. É óbvio, né, que qualquer cidadão consciente dos seus deveres, né, não pode ser contra a aplicação da lei. Então, primeiro ponto é esse. Eu não sou contra a aplicação da lei. Eu sou contra a lei que poderia apontar na direção de dar regalias a detentos. E outra coisa, o que é uma regalia? Isso a gente vai resolver aqui no debate, porque nem tudo que foi citado aqui pode ser regalia, né? Por exemplo, uma comida decente, uma cama decente, uma cela adequada para o número de pessoas que vai ficar lá dentro. O que seria regalia, Leal? Regalia é você colocar uma TV dentro da cela de alguém. Regalia é você dar um videogame dentro da cela de alguém. Isso é uma regalia. Agora, numa área coletiva, vigiada, você colocar lá uma TV para que todos assistam num determinado momento de recreação, isso não considero isso regalia. Isso é quase que uma obrigação mesmo. Então, vamos deixar claro aqui, não vamos misturar regalia com o que não é regalia. Doutor Leal, desculpa te interferir. Doutor Leal não, comunicador só, por favor. Leal, Danilo. caro amigo Leal, aí, agora sim. O preso fica preso 24 horas por dia. Perfeitamente. Vamos partir do pressuposto que ele durma 8 horas por dia. Sobram 16.
o Estado não coloca ele para estudar, não coloca ele para trabalhar, e essas 16 horas ocioso, uma televisão, ou um baralho, ou uma academia, não seria algo que seria satisfatório para que ele saísse dali melhor do que entrou? Satisfatório seria o Estado consumir essas horas, que seriam horas que o preso não tem que fazer nada, com alguma coisa. Mas o Estado não faz isso. Vamos construísse essa pessoa, ou que reconstruísse essa pessoa. Tem 300 anos do sistema penitenciário. Não importa. E o Estado importa. nunca fez isso. Pois é, mas quando a gente debate essa situação, nós não temos que levar em conta o que o Estado nunca fez. A gente tem que olhar para frente e dizer, ó, se o Estado fizesse assim, seria melhor. Então, se o preso dorme 8 horas por dia e as horas restantes ele não faz nada, é porque o Estado não tem a competência de dar a ele condição de se educar. Chegamos não, aqui, ó. Então, ele precisa se educar, ele precisa reaprender, por exemplo, uma profissão, precisa. Nada disso é regalia. Agora, quando você tenta preencher a vida desse preso lá com coisas que não o construam, com coisas que não façam ele evoluir como ser humano, você está prejudicando essa pessoa. Qual é o consenso, doutor Danilo? O consenso é que o Estado é falho, que o Estado deveria preencher de maneira educativa, de maneira satisfatória o tempo do preso. Só que ele não o faz. Ele não o fazendo é desumano, é totalmente vingativo, é querer punir o preso com vingança, e o papel da pena não é vingança, o papel da pena é reeducar e prevenir novos crimes. Se o Estado não é capaz de preencher o tempo do preso, o Estado tem que pelo menos possibilitar que esse preso tenha alguma regalia. Por exemplo, que é regalia? Hoje em dia no Brasil, muitos presídios, sequer o preso pode ter água gelada. Ele não tem direito a uma geladeira. E eu não considero uma geladeira como regalia. Eu acho que é algo básico. É algo da dignidade da pessoa humana. Você é a favor dentro de uma cela ter videogame, por exemplo? Para determinados presos, sim. Eu acho que o preso deveria ter o cumprimento da pena de forma escalonada. Ele chega na cadeia em um sistema mais rígido. Se ele fica 2 meses, 3 meses sem fazer nada de errado, cumprindo a sua pena de forma adequada, ele passa para um estágio onde ele vai ter um benefício, uma recompensa. Quem poderia jogar videogame dentro da cadeia, dentro da cela, e quem não poderia? Quem poderia? Quem cumprir alguns requisitos estabelecidos pelo diretor da cadeia. Olha, preso, se você se comportar durante 6 meses, eu vou possibilitar que dentro da cela tenha um baralho, eu vou possibilitar um livro, eu vou possibilitar uma televisão. A vida funciona assim, com recompensas. Em vários países do mundo, o preso tem acesso à internet. O Brasil é porque o sistema penitenciário brasileiro é falido. Doutor... Nós tratamos o nosso preso pior do que você trata o seu cachorro. Doutor Danilo, eu acho que esse debate aqui vai ser assim, um tanto quanto tranquilo, porque a gente concorda em muitas coisas, né? Por exemplo, o Estado brasileiro costuma ser muito mais vingativo com aqueles que cometem crimes do que justo, não é? Muita gente confunde justiça com vingança. E o que significa isso? Significa que quando você prende uma pessoa, porque aquela pessoa cometeu um crime, você como Estado passa a ser responsável por ela. Então, quando você coloca essa pessoa dentro de uma cadeia, não é? Você então tem que cuidar para que essa pessoa não involua lá dentro. Isso é básico. Isso significa justiça. Quando você, Estado, ajuda a piorar essa pessoa, não dando condições básicas para ela dentro daquela prisão, você está, Estado, funcionando pior do que o bandido que cometeu o crime. Isso é básico. Isso não tem, acho que não tem discussão aqui entre eu e o doutor Danilo. Ok, mas uma coisa é muito interessante. Por exemplo, quando você pega uma prisão de um país desenvolvido, não é? E coloca alguém lá dentro, essa pessoa, normalmente,
né, ela vai ter digamos assim, a sua dignidade muito mais observada do que num país de terceiro mundo como é o Brasil. Caro Leal. Primeiro, só um minuto, doutor Danilo. Primeiro porque aqui no Brasil existe essa dificuldade de separar o que é justiça de vingança. Então vamos imaginar um país onde o preso tem acesso à internet. Esse país, com toda certeza, nesta prisão, existe gente, trabalho e condições de monitorar esse preso na internet. Então é o seguinte, amigo, você pode acessar a internet, mas você só vai acessar aquilo que pode te ajudar a se reconstruir como cidadão. Você não vai ter acesso a site pornô, você não vai ter acesso a jogo, você não vai ter acesso a nada que não seja absolutamente necessário para a sua reconstrução como cidadão. Ou seja, para se ter isso, é preciso de se ter um Estado organizado a esse nível. Porque senão, você coloca lá o preso com acesso à internet e ele vai acessar... Ele já tem acesso. Pornô. Sim, mas ele tem um acesso... Ilegal, ele tem um acesso ilegal. Exatamente, acesso ilegal. Então, para transformar isso num acesso legal e que não seja apenas uma regalia, certo? Né? O Estado teria que oferecer condições, as condições corretas para que essa utilização da internet fosse benéfica para essa pessoa. Mas não, aqui é ilegal, continua sendo ilegal e isso não ajuda em nada o preso. Como não ajudaria botar um videogame dentro de uma cadeia para que o cara ficasse ocioso depois que ele acordasse. Ou qualquer outra coisa. No caso da água gelada, só um minuto. No caso da água gelada, vamos lá. No caso da água gelada, é óbvio que a água gelada, como essa aqui, é uma água melhor, é mais prazeroso tomar uma água gelada. Eu conheço gente que não gosta de água gelada, gente que bebe água natural. Dizem que é até mais saudável. Dizem que até é mais saudável. Cantina, o senhor é a favor de cantina dentro do presídio? Não, nos ambientes comuns, sim, por que não? Claro, ambiente comum, cantina, por que não? Mas seria regalia? Cantina. Agora, regalia? Não seria uma regalia, veja bem. Nem todos os presídios não seria uma regalia nessa cantina se houvesse um trabalho, um estudo, né, para a gente usar essa cantina ou os momentos que as pessoas estão usando a cantina como algo construtivo para elas. Ou seja, é preciso pensar, não pode ser uma cantina comum. Tem coxinha, tem quibe, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem mais aquilo. Um local de vender coisas para os presos. Só isso é muito pouco. Só isso não acrescenta nada ao preso. Então, na minha opinião, tudo que você colocar lá dentro que vai ajudar na reconstrução desse preso não é regalia. Leal. Entendeu? Agora, qualquer coisa diferente disso é regalia. Nós estamos numa discussão aqui utópica. Na sua perspectiva, nós estamos partindo do pressuposto que o Estado vai fazer o que tem que ser feito. Só que ele não faz. Cabe a nós cobrar, né? Ok, mas vamos debater algo dentro da realidade. A nossa realidade, o Estado não cumpre o seu papel. Aí eu te pergunto, partindo desse pressuposto, dessa realidade incontestável de que o Estado não cumpre o seu papel em relação ao sistema penitenciário, eu te pergunto, o Estado não cumprindo o seu dever, ele tem o direito de negar que a família do preso leve para ele uma comida, que a família do preso dê para ele um livro para ele poder ler? É essa a nossa discussão, porque o Estado não cumpre o seu dever. Só que, a cada dia que passa, agora nesse nosso passado recente, o Estado vem retirando direitos conquistados, regalias para alguns, e, de outro modo, não está melhorando a vida do preso dentro da cadeia. Doutor Danilo, como advogado, o senhor tem a OAB, correto? Positivo. A OAB é uma entidade muito forte. A OAB influencia e já influenciou, inclusive, em impeachments no Brasil. Qual seria a dificuldade da própria OAB partir para esse trabalho que o senhor está dizendo que o Estado não faz? Por exemplo, um órgão cobrador, um órgão como a OAB poderia pressionar o Estado, poderia gerar campanhas e mais campanhas para que o Estado fosse cumprir o papel dele. Inclusive, acredito que não sou um especialista. Vamos fazer o seguinte, o tempo desse bloco está estourado, daqui a pouco o doutor Danilo responde a pergunta
de Antônio Leal. A gente vai abrir o próximo bloco com essa pergunta. Daqui a pouco no TBC Debate, em busca do argumento perfeito. Minha história na ABC começa no concurso de 2010. Fui lotado na sonorização externa, a qual estou até hoje. O serviço da sonorização externa, desde quando eu entrei, é cobrir os eventos onde demanda som do governo, ou seja, som para os eventos. Ou seja, a gente instala o som para o governador, para o vice, primeira-dama e todas as necessidades que o cerimonial requisita, a sonorização externa se faz presente. O que eu mais gostei de fazer foi sonorizar eventos como a posse do governador, que foi muito gratificante, eventos como festividades, como o piquenique do idoso voltado para a terceira idade. As coisas que os meus colegas hoje vivenciam, eu tive a oportunidade de vivenciar com eles. Trabalhar na ABC para mim é gratificante. Estamos de volta com o TBC Debate, em busca do argumento perfeito. O tema de hoje, muito polêmico, com dois convidados que têm propriedade para falar a respeito desse assunto. Você é a favor dos presos terem regalias na prisão? No final do bloco anterior, Antônio Leal fez uma pergunta para o doutor Danilo. Por favor, Leal, repita a pergunta. É no intervalo dos debates que acontece o melhor. O doutor Danilo acabou de me chamar de Faustão. Diz que eu não deixo ninguém falar. Então vamos lá, vamos deixar o Danilo falar. Doutor Danilo, a OAB, como instituição forte que é, poderia desenvolver campanhas e mais campanhas para pressionar a casa certa a fazer o Estado, a obrigar o Estado a cumprir as suas funções, que é o Congresso. Por que, na sua opinião, a OAB não consegue chegar lá então? Ótima pergunta, mas para mim o problema não está no Congresso. A lei, que é a Lei de Execução Penal, a LEP, ela já estabelece em seu artigo 56 a possibilidade de regalias para o preso. E a OAB, eu sou da Comissão de Direitos Humanos, que é presidida pelo nobre amigo Dr. Roberto Serra, nós, pode ter certeza disso, há vários anos nós lutamos para que o Estado cumpra a lei, cumpra o seu dever e trate o preso de maneira digna. Só que, Leal, telespectadores, você que nos assiste aí, não quer que o preso tenha regalias. A regalia para o preso, ou até a dignidade, a mínima dignidade para o preso, não dá voto, muito pelo contrário, tira voto. Só que, quando um familiar seu, quando o seu amigo vai preso, você muda a sua cabeça. Eu estou cansado de ver família que pensava de uma forma e o preso cai naquela masmorra e é tratado como um animal e a mãe vem chorar. Por que eles tratam o meu filho assim? Por que ele não tem direito a uma televisão? Por que eu não posso visitá-lo? Só que você só muda a sua opinião quando dói na sua pele. Só que a Constituição Federal, ela prevê direitos e garantias para o cidadão, para todos, e o Estado não cumpre. E pode ter certeza que a OAB fiscaliza, a OAB tem o seu papel exercido com maestria nessa gestão agora do doutor Lúcio Flávio. Só que o Estado, ele é letárgico. Mas o Estado não deve cumprir demandas da sociedade? Você acabou de dizer... Não, aí que está. O mundo acha que a justiça tem que agir de acordo com o que a plateia e o povo quer. Que o Estado, por vivermos em uma democracia, tem que fazer o que a maioria quer. Não! O Estado tem que defender os direitos da minoria. Se fosse assim, não tinha que ter nas calçadas... E o direito das vítimas? Calma! Não tinha que ter nas calçadas rampa para deficiente físico, porque é a minoria... Ah, nós vamos gastar dinheiro para a minoria? Temos que gastar dinheiro para a minoria, sim. Responde a pergunta. E o direito das vítimas? A função do Estado
é cumprir a lei. Eu estou aqui defendendo a lei. O direito das vítimas. O direito da vítima, ele deve ser cumprido. A minha tese de mestrado é sobre a vítima no processo penal, o esquecimento da vítima no processo penal, mas um não exclui o outro. Não é porque a vítima também não tem o seu direito exercido como deveria, que o preso deve ser esquecido como é hoje no Brasil. Mas você falou no bloco anterior que isso seria utópico, né? Essa questão seria utópica de fazer com que o Estado cumpra o seu papel. Isso que você acabou de dizer não é utópico também? Eu não estou aqui agora, neste momento, nesse debate, querendo a curto prazo que o Estado cumpra a lei. Eu só estou dizendo que, pelo fato do Estado não cumprir a lei, ele não pode colocar obstáculos para alguns benefícios, algumas recompensas, algumas regalias para o preso, como geladeira, televisão, baralho. Eu acho que o preso tem que ter o tempo ocioso preenchido de alguma forma. E uma televisão é uma forma. Não seria o trabalho? Nesse ínterim aí, nisso a gente concorda. Ele tem que ter o tempo preenchido. Só que esse preenchimento desse tempo precisa ser construtivo em relação ao que se espera do sistema carcerário para com aquela pessoa. Ou seja, você prender uma pessoa que vai sair pior de lá, não faz o menor sentido. E é o que acontece. Agora, a diferença básica, doutor Danilo, entre eu, que sou um comunicador, e o senhor, que é um profissional da área, é óbvio que o senhor sofre muito mais do que eu. Mas apontar para o telespectador e dizer você não quer que isso aconteça porque não dá voto e tal, não sei o quê, eu acho que é um exagero. Pelo seguinte, diferentemente do que o senhor falou aí, eu não quero as soluções do Estado para o médio prazo, não. Eu quero a solução do Estado para ontem. Eu sou um completo e total inconformado com essa mudança com essa coisa horrenda de você vingar de uma pessoa, você vingar de um preso, ao invés de ser justo com ele. Eu estou calejado, Léo, de ouvir assim, mas você defende que o preso tenha carne todo dia, no almoço e na janta, mas o pobre trabalhador não tem. Você defende que o preso tem um hospital dentro do presídio, tem um médico, um especialista dentro do presídio, mas como o preso vai ter se o Estado não coloca o médico lá no SUS? Eu ouço isso. Pois é, só que eu estou dizendo que um erro então, não justifica o outro. Deixa eu só esclarecer o que o doutor Danilo acabou de dizer. O que ele disse é o seguinte, esse preso só vai conseguir comer carne, só vai conseguir ter médico, só vai conseguir dignidade se o Estado fizer isso, porque ele está sob os cuidados do Estado, ele é preso. Deixa eu jogar uma polêmica. Ele está encarcerado, ele não pode sair de lá. Então, quanto a isso, doutor Danilo, eu acho que o telespectador entendeu isso. O que eu acho que as pessoas precisam tirar de positivo desse debate é o seguinte, regalia, não. A não ser, só um minuto, a não ser que essa regalia aponte para o melhoramento desta pessoa. Só para eu pegar um gancho rapidinho, você, Danilo, disse que a questão das regalias dos presos, que principalmente o pobre precisa trabalhar e muitas vezes, mesmo trabalhando muito, não consegue comer carne todos os dias. Baseado nisso, você acha que o preso deveria trabalhar dentro da prisão? Com certeza. Deveria ser obrigatório? Não, porque a Constituição proíbe o trabalho forçado. Se ele quiser ficar ocioso, ele pode ficar ocioso. Olha a minha perspectiva. O trabalho, a Constituição proíbe, ponto final. Então a gente não precisa discutir isso. A Constituição proíbe trabalho forçado. Só que é diferente de trabalho obrigatório. O que podemos fazer? Olha... É opcional. Você, preso, que trabalhe, que aceite trabalhar, caso você trabalhe, você tem uma regalia. Eu quero uma redução da pena, por exemplo? Mas já tem, é remissão, já tem. Cada 3 dias trabalhado diminui 1, mas podemos dar algo a mais. Olha o que eu estou dizendo. O preso que não quer trabalhar e quer ficar ocioso, ele não vai ter televisão. Agora o preso que quer trabalhar, no seu momento de descanso, ele tem a televisão, ele tem um baralho,
Ele tem um livro. Se ele quiser ficar ocioso, pode também. A Constituição garante. Hoje em dia, sim, não há trabalho forçado. E a Constituição está certa? Com certeza. Você obrigar uma pessoa a trabalhar é voltar à escravidão, é voltar aos tempos bárbaros, você colocar uma corrente no pé da pessoa e bater no chicote. E aí o Estado é obrigado a dar comida, a sustentar o preso ali? Desde que ele encarcere essa pessoa, sim, a obrigação dele, porque essa pessoa não vai ter aonde. Imagina, você prende uma pessoa e não faz isso por ela, ela morre lá por inanição. O que eu fico mais... Agora, deixa eu só colocar uma coisa aqui, doutor Danilo, que na sua fala anterior o senhor falou, e eu não quero ficar aqui que o telespectador tenha a impressão errada sobre a minha posição de contra-regalias. É o seguinte, ele falou em direitos humanos. Eu sou completamente a favor dos direitos humanos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Que muitas vezes não defende as vítimas, porque, né? Não, por quê? Porque isso é entendido da forma errada. Por exemplo, quando você ouve alguém dizer, não, porque o pessoal dos direitos humanos já foi lá defender. Não, não é isso não. Direitos humanos é uma declaração universal que garante que você, telespectador, tenha direito a sair à rua, a liberdade de pensar, etc, etc, etc. E os direitos humanos estão aí para evitar que absurdos sejam cometidos. Por exemplo, você açoitar pessoas na cadeia, você dar lavagem para essas pessoas comerem e outras coisas mais que acontecem. Então, eu sou totalmente a favor dos direitos humanos. Que bom. Okay? Agora eu vou jogar outra polêmica aqui. Na época do mensalão, um deputado, não lembro qual, foi preso na Papuda, em Brasília. O bloco que ele estava caindo aos pedaços. Sabe o que ele fez? Ele queria pegar o dinheiro dele e reformar o presídio. O Estado proibiu. O ex-governador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro? Não, eu acho que foi o ex-governador do DF. Eu acho que foi. Eu acho que foi o ex-senador. O Arruda, foi o Arruda, não? Luiz Estevão. Não lembro, não importa. Enfim. O que eu quero dizer ele queria reformar com o dinheiro dele. Com o dinheiro dele. Dinheiro lícito ou ilícito? Aí que o Estado apure se o dinheiro é lícito ou ilícito. Mas eu estou dizendo assim, eu estou preso. Eu quero colocar ar-condicionado na minha cela e eu quero pagar energia. Eu acho que o preso poderia fazer isso. Então ele pode pagar aluguel também da cela? Aí, quando ele saísse, a benfeitoria ficaria lá. É a mesma coisa do Estado querer proibir o plano de saúde vacinar o pessoal da Covid. É ótimo para o Estado. Quando ele sair, vai ter o ar-condicionado em determinada cela e as outras celas não vão ter? Deixa aquela cela com ar-condicionado para quem merecer aquela cela. Para quem agir de forma adequada. Nesse caso, eu quero deixar de novo aqui que eu sou contra esse tipo de coisa. Por quê? O rico que vai colocar um ar-condicionado na sua cela, ele está criando um benefício pessoal. No caso... Se ele quiser fazer alguma coisa coletiva, por exemplo, reformar o presídio No caso lá de Brasília, ele queria reformar o bloco inteirinho e foi proibido. Aí eu concordo que isso deveria ser possível. Agora, criar benefícios pessoais, usando o dinheiro que a família tem, o que ele tem, Léo, deixa eu contar uma história que aconteceu comigo enquanto profissional. Um cliente meu estava lá em Feira de Santana, querendo ser transferido para cá. O juiz já tinha autorizado a transferência. Só que o Estado não tinha dinheiro para escolta. Eu peticionei e falei, a família vai pagar o avião, inclusive dos agentes penitenciários que vão fazer a escolta. Posso? Para ele poder vir mais rápido? Não deixaram. Aí o Estado pega o dinheiro dele, o nosso dinheiro do contribuinte, para gastar, para ir lá buscá-lo, de uma forma atemporal, demorado. E o que eu estou querendo dizer é, Estado, você não cumpre o seu dever. Deixa que o preso ou familiar do preso que tenha condição supra a sua deficiência. É isso que eu estou falando, desde que esteja previsto na lei. E a lei, artigo 56 da LEP, fala de recompensa e fala de regalia. A lei autoriza. A lei está correta? Olha, algumas sim, outras não. Porque o Congresso Nacional ele tem esse recurso de sim, fazer uma reforma. O telespectador precisa saber disso. Né? O Congresso Nacional é a casa onde você pode mudar a qualquer momento, inclusive a Constituição, não o que é pétreo lá. Né? Mas fora isso, o Congresso, aliás, é bom aproveitar o momento para dizer que o poder mais poderoso, vamos dizer assim,
do país é exatamente o Congresso. Já foi, hoje é o Judiciário. Pois é, não, mas espera aí. Então, por que isso? Porque no Congresso você cria as leis, você substitui as leis, ou seja, as regras, as normas saem de lá. O problema, espera só um minuto, doutor, o problema é que lá esse poder está diluído entre 513 na Câmara e 84 no Senado. Aí você transforma aquele poder numa coisa refém, por exemplo, do Executivo. A gente tem visto isso acontecer ao longo da história. Ou seja, o Congresso poderia mudar muitas coisas no Brasil e não muda exatamente por conta da diluição do poder que tem lá. E quando muda, igual mudou agora no pacote anticrime, que foi implementado, ou deveria ter sido, né, foi pelo menos positivado na lei do juiz de garantias, veio o presidente do STF, o Fux, e suspendeu e colocou debaixo do braço e não pauta. O Congresso, através aí de forma democrática, cria leis favoráveis, o STF faz o que quer. Mas o STF, para fazer isso, ele tem que estar garantido pela Constituição ou pelas regras do STF. O STF não toma essas atitudes à margem da lei. Eu discordo. Muitas vezes, para mim, porque se o STF... Então o STF não erra. Não é que... Não, muito pelo contrário. Aliás, eu acho um absurdo a lei ter que ser interpretada. O STF deveríamos fazer um debate se considera, em muitas situações, acima do bem e do mal. Pois é, mas essa é uma impressão... Né? É uma impressão muito fácil de ser alimentada na população, que o STF faz o que quer, que o STF pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode mudar isso, pode fazer aquilo, e não é verdade. O STF... Qual que é a proposta de debate? Eu trago vocês dois aqui, se tiverem posições antagônicas. Você pode debater aqui o ativismo judicial, como ele acabou de dizer, né? Ou você pode debater aqui Quer ver? até onde, né? Até onde o STF, então, poderia decidir monocraticamente. Aí eu acho um absurdo. Ótima colocação. Entendeu? Eu acho absurdo. Rafael, olha aqui, deixa eu já jogar uma pauta aqui para nós e a gente já debater um pouco aqui agora, se tivermos tempo. 2 minutos, 1 minuto e meio. O ministro Marco Aurélio de Mello soltou o André do Rap, vocês lembram disso? Que foi um escândalo aí em todo o Brasil. É um mega traficante, foi solto. Olha o que diz a lei. Se o juiz não renovar a prisão do cidadão em 90 dias, a prisão se torna ilegal. Não precisa de interpretação. Neste caso concreto do André do Rap, o juiz foi omisso e não renovou a prisão dos 90 dias. O que o STF tem que fazer? Soltar o cara. Soltou, o Marco Aurélio foi massacrado. O STF joga para a plateia. Muitas vezes o STF joga para a plateia e está errado. Muito bem, a gente chegou ao fim do programa. Muito obrigado, Antônio Leal. Ganhei um amigo hoje, com certeza. Pela sua participação. Até porque o lema do nosso programa é o seguinte: brigam as ideias e jamais as pessoas. Com certeza, É por isso que a gente tem feito os amigos aqui mesmo, debatendo assuntos polêmicos e com debatedores com posições diferentes, antagônicas. Muito obrigado, Leal. Aprendi muito com o doutor Danilo hoje aqui. Foi um prazer estar aqui. Espero voltar outras vezes. E você aprendeu com o comunicador Antônio Leal? Boa noite. Boa noite. Com certeza ele tem muito a passar e com certeza aprendi muito aqui com a sua posição, que é antagônica à minha, mas num Estado democrático temos que respeitar e conviver com as diferenças. Muito obrigado, espero estar aqui novamente nesse brilhante programa. Eu vou até te pedir, então, para que se cumprimentem, né? Eu não fiz isso ainda no TBC Debate. Se cumprimentem aqui, é claro, seguindo todos os protocolos, né, da Covid. Foi um prazer. Isso aí, momento interessante, né? Vocês entenderam que o debate é no campo das ideias. O que precisa existir, inclusive aí, é numa sociedade tão intolerante, especialmente nas redes sociais. Você pode discordar de uma pessoa e mesmo assim continuar amigo dela. Muito obrigado pela audiência que cresce a cada dia. A gente se vê, TBC Debate, em busca do argumento perfeito.
Tudo bem? Muito boa noite para você.